Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, queridos do Bíblia. Galera, tá muito legal esse negócio. Tá, Eu vou demais. falar pra vocês, a gente tem se surpreendido demais com o que tá acontecendo. Incrível. E a cada dia 200, 250, ontem tivemos quase 400 pessoas Yes. ouvindo a palavra de Deus com a gente. Uau. Muito legal. Muito legal Glória mesmo. a Deus pela sua vida. É, exatamente, é você. Você é um desses, né? Você é uma pessoa que está ouvindo e lendo a palavra de Deus. Então a gente vai continuar. Leia a Bíblia em um ano, 15ª semana, e é o 6º dia. Para esse 6º dia a gente vai ler Josué 20, Josué 21 e também Atos, capítulo 15. Pai, queremos te engrandecer, Senhor. Você é o Deus da nossa salvação. Você é a nossa rocha, você é a nossa segurança. E nós te adoramos. Grande e maravilhoso é o Senhor, Pai. Encontra aqui, Senhor, que seja hoje e que seja agora o Teu Espírito sendo derramado sobre as nossas vidas. Querido Espírito Santo, você é Deus na terra. Vem se revelar a nós através da Escritura. Vem mostrar o coração de Deus. Vem mostrar o desejo do Pai em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Os teus propósitos, Senhor. Aquilo que está queimando no seu coração, faz queimar no nosso também. Pai, nós te desejamos e nós ansiamos pelo teu retorno. E por isso, Senhor, nós nos debruçamos na tua palavra, porque nós queremos saber onde você está, onde o teu coração está batendo, onde o Senhor deseja, o que o Senhor quer fazer no nosso meio, porque lá nós queremos estar. Deus, que a tua digital seja impressa, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós almejamos, que toda a nossa fonte de justiça seja o Senhor, que toda a nossa ambição seja baseado na Tua palavra, Senhor. Por isso nós mergulhamos nesse dia, Pai, na Tua presença, com o autor desse grande livro do nosso lado. Bendizemos o Teu santo nome, santificado seja o Teu nome no dia de hoje, através das nossas vidas. Amém. Aleluia. Josué, capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e terá que até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer uma dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué, capítulo 21. Os chefes da família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim.
Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Assé e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos sacerdotes de Arão, que pertencia aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio. Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geda, Anotote, Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beet-Será, que cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Sacar Quision, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser Mizal, Abdon, Eucate e Reob, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes, da Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimna, Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio aos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom, Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Glória a Deus pela palavra de Deus. Essa palavra é fiel.
Meu irmão, minha irmã, eu amo um texto na palavra de Deus que fala que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida vai completá-la. Obrigada, Jesus. Eu não sei onde você está, eu não sei, às vezes a gente perde a esperança, às vezes a gente se olha no meio do caminho e parece apedrejado igual Estevão, sabe? Veio pedra de tudo que é lado, o nosso chão caiu, o mundo caiu ao nosso redor, né? Meus braços, né? Aquela música que os braços de Deus nos seguram quando o mundo cai ao nosso redor. E às vezes a gente se sente assim, e às vezes nada aconteceu, mas a nossa mente tá assim, o nosso coração tá assim. E esse último versículo aqui de Josué que a gente acabou de ler, que confirma que nenhuma das promessas que o Senhor deu a Israel falhou. Todas se cumpriram. Tremendo. Nenhuma das promessas que Deus deu para mim, nenhuma das promessas que Deus deu para você vão falhar. São palavras dignas de confiança. Palavras dignas de confiança. Sabe por quê? Porque a palavra dele é empenhada, a palavra dele não volta vazia. Deus não é homem para mentir. Deus, ele é perfeito e ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Obrigada, e quer saber mais? Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Atos 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, eu julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, nós devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde que os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé.
Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles, enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para que confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nos impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, e que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram essa carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Glória a Deus por mais esse ensinamento da sua palavra. E com certeza essa é uma questão super fundamental, e desde o início da igreja a gente tem entendido, né, que nós precisamos de todo o nosso coração crer que Jesus é suficiente. A obra de Cristo é suficiente, porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Depois a gente vai ler em Gálatas o esforço e o desejo e o afinco com que Paulo pregava para que a gente não inventasse e não colocasse sobre a fé ações e obras, porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Antes existia a aliança das obras, mas agora existe a aliança da fé em Cristo Jesus, a aliança da graça, que é a nova aliança, a aliança que eu e você estamos. E nós, crentes em Jesus, podemos viver livres, podemos viver completos, podemos ser santificados, podemos ser salvos. Por quê? Pelo aquilo que Jesus fez. Jesus é suficiente para mim e Jesus é suficiente para você. A graça é linda, é maravilhosa, e ela é a obra de Jesus, a obra da cruz. E além de haver esse resgate nosso em relação ao Senhor, Deus nos chama para as boas obras. Então, de fato, não tem nada que a gente faça que nos torne merecedores mais do que o sacrifício de Jesus perfeito já nos tornou diante de Deus. Mas, mesmo assim, redimidos, Ele nos chama para boas obras. Agora, né? Agora que Ele nos alcançou. Sim. O que me resta fazer? A não ser apregoar, a não ser transmitir, né, através daquilo que eu faço, aquilo que Ele fez por mim, para que outros possam crer da mesma maneira que eu, na obra suficiente de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, obrigado por esse tempo juntos. Valeu, Deus gente. abençoe vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.